Fala, amante do futebol, Rafinha, Felipe Melo, Denilson Show, Rafael Sobis soltaram o verbo falando, debatendo sobre essa derrota do Flamengo para o Bayern de Munique, o que faltou para o Flamengo, quais foram os erros e se realmente dava para vencer ou não. Esse debate está muito bacana e já vou deixar nos créditos do vídeo ao fechamento do Sport TV, deixar aqui na descrição também desse vídeo e, é claro, já te peço, se inscreve no canal porque eu sou o Fabrício na área, trago informações todo dia aqui dos principais times do Brasil. Se você é amante do futebol, se inscreve para você não perder nada e bora ver o que faltou para o Flamengo vencer o Bayern. Já vai deixando a sua opinião aqui também, que ela é muito importante. Parecia até combinado, né? O Losetti falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim, do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos, Felipe. Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, um time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que me amarro em elogiar, gosto de elogiar como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o quarto gol, a mesma coisa. Então, assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser um melhor time ou não. Eu vou devolver pro Losetti, só dando um pitaco, né? Assim, eu acho que o Felipe cumpriu a promessa de tentar jogar mais ou menos de acordo com o que é o DNA do Flamengo, né? Com o que é o jeito com que ele joga, mas é claro que a qualidade do adversário é muito diferente daquela que o Flamengo enfrenta no dia a dia, inclusive física, como o próprio destacou. E eu não me aguento, viu, Losetti, quando a gente insiste em perguntar sobre uma coisa tão óbvia e ululante, que é a diferença do futebol sul-americano para o europeu. Quero deixar claro, isso é uma coisa tão óbvia, que não é a diferença do futebol do jogador sul-americano para o europeu, tanto que, com exceção feita ao Bayern, todos os europeus aqui vivos na competição têm jogadores brasileiros. Todos os jogadores que comentam no fechamento fizeram carreira na Europa, porque os europeus têm dinheiro para comprar os melhores do mundo. E os melhores do mundo, entre eles, estão os sul-americanos, né? A Argentina é a seleção campeã do mundo. E todo mundo joga na Europa. Então o futebol argentino, ele é muito forte. Só que o futebol argentino da Série A é jogado na Europa, assim como o brasileiro. O Vinícius Júnior joga na Europa, assim como os nossos principais jogadores. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro, é a economia, idiota, como diria o outro. Agora, Losetti, devolvo pra você porque você estava falando sobre os erros. É uma frase famosa pra falar, né? É economia, estúpido, pra ser mais preciso. Vou devolver pra você, Losetti, porque você estava falando do erro zero e de como o Bayern, na sua opinião, proporcionou também esses erros ao Flamengo. Devolvo a você, Losetti, porque a palavra estava contigo, meu caro. Fala, Rizek, muito obrigado. Eu concordo basicamente com toda a visão do Felipe, toda a leitura do Felipe sobre o jogo. Já vinha falando aqui sobre como o Bayern te força a errar de várias maneiras. Me pareceu muito clara a estratégia do Flamengo para encarar os duelos individuais. E aí acho que o Flamengo perdeu alguns duelos, principalmente naquela primeira parte do jogo, perdeu muitos duelos. O encaixe do Bayern era exatamente esse que o Felipe falou. O Stanisic, lateral esquerdo, que vinha jogando na zaga, jogou toda a fase de grupos na zaga. O Kompany hoje colocou ele como lateral para encaixar no Wesley. Para mim ficou claro que a missão dessa troca foi: eu tenho que ter um jogador que precise marcar o lateral direito do Flamengo individualmente. E o Stanisic, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. O melhor para mim foi o Kane, porque é um gênio da posição, mas o Stanisic jogou demais e anulou o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo cumpriu a sua missão, a missão que ele vem construindo. Ele poderia ter jogado de outra forma? Poderia. Ele fez com que seus jogadores trocassem muito de posição, justamente para tentar gerar desorganização nessas marcações individuais. Então, Luiz Araújo, pega o cara que te marca, traz ele para dentro. Plata, pega o cara que te marca, leva ele para fora. Tente gerar algum caos. O Bayern respondeu bem no começo, depois o Flamengo teve um bom momento no jogo, e acho que a forma como respondeu ao 0-2 foi positiva. Entendo que o Flamengo fez um bom jogo, foi um bom jogo no geral, aliás, um dos melhores que eu vi nessa Copa do Mundo em termos de ação, reação, estratégia, enfrentamento, e acho que as explicações do resultado são claríssimas. A gente tem que ficar procurando nada dentro da gaveta, tá tudo fora. Ganhou o time melhor, ganhou o time com mais orçamento, ganhou o time mais bem preparado e acostumado a enfrentar esse tipo de partida que o Flamengo tem raríssimas oportunidades. Agora, talvez daqui a 4 anos apenas ele vá jogar contra um Bayern de Munique. Tem os intercontinentais pela frente, o Flamengo é sempre um favorito na Libertadores, o Bayern é sempre um favorito na Champions League, mas acho que as explicações são muito claras sobre o que aconteceu e estão dentro do que a gente previa antes da partida. Sobis, quando a gente ouve o Felipe Luiz falando sobre a estratégia que ele usou, ou ele tentou usar durante o jogo, que o Felipe Luiz é um estudioso do futebol, então ele tem uma mentalidade muito mais
muito mais lá da Europa do que daqui do futebol brasileiro, e me arrisco dizer que daqui a pouco tempo ele deve, de repente, estar dirigindo algum time na Europa, por todo o contexto, né, do Felipe Luiz como um estudioso do futebol. Ele falou ali, cara, se a gente tentava sair por dentro, eles tinham uma estratégia para matar essa saída por dentro. Se a gente tentasse uma bola longa, eles também teriam uma situação para cortar essa bola longa. Você concorda com esse ponto de vista? Concordo. Boa noite, Rizek, Felipe e amigos aqui. A única coisa que eu botaria em pauta é, a partir do momento que tu tomou o primeiro gol de um gol contra, né? Paciência, mas o segundo gol, você já perde uma bola na frente da área, tu já muda, né? Já muda um pouquinho da forma de sair. E o Flamengo tomou os 3 gols saindo do mesmo jeito na frente da área. Isso é meio que um erro meio que básico no futebol, né? Joga por fora, até organizar, queira ou não, por estar calor, a questão da parada técnica, ela conta muito como um tempo, organiza, para de sair por dentro, joga a bola lá nas costas, parou e dá uma organizada. E depois que começou a jogar, melhorou, mas sempre voltou nesses erros que perdeu a bola na frente da área. Isso aí é crucial no futebol de hoje. Ô Rizek, dá pra falar, Felipe Melo também, dá pra falar, se a gente fizer o recorte do jogo e tentar agora rapidamente eliminar os erros do Flamengo, que na consequência aconteceram os gols do Bayern, o Flamengo foi um time competitivo? Essa distância que a gente fala de qualidade técnica de europeu pro brasileiro, se a gente eliminar esses erros que originaram os gols do Bayern, o Flamengo chegou próximo de ser competitivo contra o Bayern? O Flamengo, ao meu ponto de vista, sim, chegou próximo. O Flamengo competiu. Por isso que o Flamengo teve vivo o jogo todo. Porque o Flamengo competiu. Os erros realmente foram cruciais. Eu concordo muito com o Rafa quando ele fala que tinha que ter feito essa leitura de jogo no momento, sabe? Tomamos um gol já rápido no início, vamos sair jogando depois para tomar o segundo gol, o terceiro, o quarto. Mas eu concordo e eu penso que o Flamengo, em determinados momentos do jogo, jogou de igual para igual com o Bayern. Realmente, acho que isso aconteceu. E, Dena, também achei que a leitura do Felipe foi precisa, né? Chelsea e Bayern são times de prateleiras diferentes, né? O Chelsea não jogou a última Liga dos Campeões, inclusive, terminou em quarto nessa edição da Premier League, vai jogar a próxima, mas para mim claramente são times diferentes, né? Hoje era um degrau muito alto e eu acho que esse formato de competição, Dena, até respondendo a sua pergunta de ser competitivo, eu acho assim, traz a realidade, se é que alguém duvidava, sobre como fica ainda mais difícil algo que já estava quase impossível, que era o time sul-americano conquistar o Mundial, né? Porque no outro formato do Intercontinental, se você consegue um jogo de um europeu, como o Botafogo fez com o PSG, por exemplo. Um jogo, você conseguiu. Acontece. Eu acho que se o Flamengo jogar umas 10, 12 vezes com o Bayern, talvez consiga ganhar um jogo. Tô chutando, né? Porque eles não jogam 10, 12 vezes. Eu acho que talvez consiga num dia em que o Bayern não esteja tão bem, num dia que o Flamengo se aproxime. O Lozé tem razão, não existe erro zero. Mas num dia que o Flamengo se aproxime do erro zero, num dia em que o Rossi consiga fazer milagres. Um jogo, dá pra sonhar. Agora, esse formato, você tem que escalar muitas montanhas, né? Teria que passar hoje pelo Bayern, depois pelo PSG, depois pelo Real Madrid. Cansa só de pensar o desafio para um time sul-americano, né, Dena? Eu devolvo para você. Você está fazendo muita pergunta, agora eu que faço para você, Denil. Você acha que o Flamengo competiu, Dena? Eu acho que sim. O Flamengo competiu. A gente estava comentando aqui durante o jogo essa falta de leitura e de entendimento do jogo. Eu estava falando com o Rafinha aqui, que eu estava acompanhando. O Rafinha, em alguns momentos durante a transmissão do jogo, ele falou que o Flamengo poderia ter usado um pouquinho mais essa saída, né, Rafinha, pelos lados do campo para tentar desafogar um pouco o time. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, até por causa da atitude do Bayern. Ela era muito forte nesse começo, né? O Flamengo ele foi finalizar, acho que uns 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo, quando teve a finalização do Luiz Araújo, que para mim, apesar da derrota, mas eu nunca fui comentarista só de resultado, e eu até falei que o Luiz Araújo foi um dos caras que mais se doou dentro do campo hoje, mais ligado, né? Mais enérgico dentro do campo. Faltou um pouquinho disso do Flamengo nesse início de jogo, principalmente depois do gol, de ter essa válvula de escape pelos lados do campo. Com certeza, Dina. Como o Felipe Melo falou agora, o Felipe falou que a defesa do Bayern estava no campo de ataque, né? No campo de defesa do Flamengo, a defesa. Estava no meio campo. Mas isso é treinado, Dina. Isso é treinado para eles botarem essa bola longa, porque tem um goleiro que... Por que tudo te induz ao erro? Porque tem um goleiro que é treinado para isso. Para ficar na sobra, para receber essa bola. Então, como o Felipe falou, é pressionado aqui, é pressionado ali. Então, se baixa o lateral, bola longa, eles ganham na segunda bola, ganha na primeira bola. Eu acho que aquele erro do segundo gol, acho que é do segundo... Do Pulgar? Que o Arrascaeta toma pressão? Não, que o do Arrascaeta toma pressão, aquele claro, o Luiz Araújo. Aquele não é sair jogando pro meio. O Luiz Araújo foi fazer uma cobertura, ajudar na defesa e acabou com a perna direita, botando a bola no meio campo. Agora, o segundo gol, sim, que ali é uma defesa de desenho claríssimo. O Pamecano vai em cima dele, nem olha para trás, que tinha o Plata com o Tá e o Stanisic atrás. Aí sim, que era Isso é uma jogada treinada deles? Com certeza. É pressão, porque se o Pulgar, vendo que tá todo mundo atrás dele, ele bota a bola pra frente, pra correr, pra botar a corrida, fazer eles correndo pra trás, o time sai de trás. Então aí esse é o problema. Mas é tudo treinado. Esse é o terceiro gol, Rafinha, que a gente tá falando, ó. Aí tem algumas coisas que dá pra analisar, né? Óbvio que é aqueles comentários que já aconteceu, então fica mais fácil da gente analisar.
Porque olha, primeiro que a liberdade, né? Na entrada da área do Flamengo ali. O que o Flamengo poderia ter feito ali? Diminuído um pouquinho mais rápido? Isso aí é claro que não foi sair jogando. Foi tirar a bola dali do perigo. Muito diferente do segundo gol. Exatamente. Ali eu acho que, claro, tá definindo, tá correndo pra lá, cansa também, né? Mas ali um Jorginho e o Pulgar, vendo que o passe já foi no pé do Goretzka, muita gente na frente da bola, diminui um pouquinho, pelo menos pra atrapalhar o chute dele. E um cara pegar bem na bola, com o Rossi, com muita gente na frente, claro que dificulta. E o Bayern começou o jogo fazendo uma pressão absurda em cima do Flamengo. O Flamengo tinha que mudar a pressão de lado. Uma bola longa resolve isso. Vamos meter uma bola longa lá nas costas do zagueiro, vamos fazer o nós sair jogando e vamos fazer a pressão, gente. Eu acho sim que ele poderia fazer melhor daquilo que fez. Provavelmente, se é o Jorginho, não teria esse erro. Porque o Jorginho já é um cara habituado a verticalizar jogadas, a meter bola longa de primeira, ou de repente, se tá de costas pra bola, de repente jogar pra um companheiro que tá de frente pra meter uma bola longa. Então, sim, penso que foi muito mais culpa, nesse caso, do próprio Pulgar do que propriamente de outros atletas. Eu já imaginava o Bruno Henrique no lugar do Plata, né? Durante a transmissão, o Rafinha que fez o jogo, com o Ricardinho, o Maestro, com o Led, o Luiz Carlos narrando, eu imaginava a volta do segundo tempo já com o Bruno Henrique. Quando ele tem a opção de não colocar o Pedro, Losetti, eu acho que fala muito de ter um ataque mais leve diante de uma defesa que não é rápida, né? É uma defesa posicional, qualidade na saída de bola, mas não tem a velocidade. De repente ele deve ter pensado isso, né? Deixa eu colocar o Plata, porque ele repete praticamente o time que jogou contra o Chelsea, com exceção ao Danilo, que o Rizek falou, né? A ideia que ele tinha pra mim ao atacar era essa, bagunçar pra tentar, mudar os jogadores de posição pra tentar bagunçar a marcação, poucos toques na bola, então a gente viu muito ele tentando usar a coisa do terceiro homem, um passe pra alguém que tá de costas pra já ajeitar pra quem vem de frente, abrindo campo, tirar os zagueiros do lugar pra abrir campo e jogadores que ataquem o espaço. Aí você tem o Plata, você tem o Wesley pelo lado e você precisava ter quem desse o passe, por isso acho que o Arrascaeta foi titular. Ele disse na coletiva ontem, o Flamengo precisa tentar ter a bola e acho que até por isso ele insiste na saída curta, pra não devolver a bola. No entendimento dele seria simplesmente devolver a bola e ter que correr para trás de novo. Eu acho que ele não queria isso, ele põe o Arrascaeta e não coloca o Bruno Henrique no lugar do Plata, entre outras coisas, porque ele sabia que o Bruno ia entrar no lugar do Arrascaeta. E se ele queima o Bruno Henrique no Plata, ele ia perder a oportunidade de ficar com os dois jogadores em campo para melhorar um pouquinho essa pressão quando o Arrascaeta fisicamente já não conseguisse entregar mais. Então, respondendo a pergunta do Rizek, sim, os europeus têm uma condição diferente, mas não são os europeus como se a gente estivesse falando de todos os times da Europa. O Bayern tem essa condição diferente. O próprio Chelsea, que não tem a qualidade do Bayern, que não tem estrategicamente... Assim, o Chelsea é inferior ao Bayern em todos os aspectos, mas ele tem essa possibilidade. Agora, a gente viu europeus neste torneio, o Dortmund, o Porto, o Salzburg, o Benfica, para mim todos eles jogaram pior do que o Flamengo. Aliás, o Flamengo é eliminado. Concordo. Até aqui. O Porto foi um vexame, né? O Flamengo é, para mim, disparado o não europeu que melhor jogou futebol e melhor do que alguns europeus também. Não vi nenhum time de fora da Europa jogando melhor do que o Flamengo até aqui. A gente ainda tem o Palmeiras classificado, tem o Fluminense que joga amanhã e pode se classificar, tem o Monterrey que vai enfrentar o Dortmund e eles podem melhorar. Mas até aqui, ninguém jogou melhor do que o Flamengo em termos de performance, desempenho e de se colocar para esses adversários como um time que enfrenta. O Flamengo enfrentou. Isaac. Há muitas Europas, né, Losetti? Há muitas Europas e muitas Américas do Sul. Por exemplo, o futebol brasileiro está em outro nível em relação ao argentino, aos outros países, então a gente não pode dizer é tudo futebol sul-americano. Assim como o futebol europeu, né? É óbvio que há prateleiras diferentes. Mas o que explica? Eu queria ouvir os atletas que fizeram a carreira na Europa, né? Porque a gente fala tanto da intensidade, da diferença. Por exemplo, a gente fala exclusivo de jogadores sul-americanos que jogam na Europa. Por que os jogadores que atuam na Europa têm essa intensidade tão diferente da nossa na América do Sul, Felipe? A gente tem que parar um pouquinho com essa... Isso já vem de muitos e muitos anos de trás, né? O futebol brasileiro é um futebol bonito, é o samba, enquanto os europeus estão trabalhando, pô. Enquanto os europeus estão ali trabalhando de manhã, de tarde, às vezes tem treinador que bota para trabalhar em 3 turnos, sabe? Então, assim, tem que acabar com isso. O jogador brasileiro, você imagina, o jogador brasileiro como é que tem qualidade técnica, o dom de jogar futebol. Que o calendário era importante também, dos europeus poderem treinar mais, mas aqui eu estou opinando na teoria, queria ouvir quem viveu isso na prática, como vocês todos. Exatamente, assim, tudo influencia, mas eu acho que o principal vem do berço do futebol brasileiro, que é fazer os atletas entenderem que futebol sem intensidade não se joga hoje, não se pratica um futebol sem intensidade. Os mais altos níveis do futebol se pratica com intensidade. A técnica vem depois, primeiro a intensidade. Quando você vê o campeonato mais pegado do mundo hoje, que todo mundo quer jogar, que é a Premier League, é um jogo totalmente veloz, um jogo assim, super rápido. E claro que, obviamente, você tendo um campo como esse aqui que vocês estão vendo, tudo facilita, porque a bola rola melhor, o cara vai correr com muito mais vontade. Então, assim, muitas coisas influenciam, mas o brasileiro tem que entender que o futebol hoje é muita intensidade. Então, se colocar a intensidade que os europeus têm e a qualidade que o brasileiro tem, o Brasil vai voltar a ganhar a Copa do Mundo o mais rápido possível. É isso aí, amante de futebol. Essas foram as falas. Esse foi o corte da imprensa esportiva que eu separei para vocês. Eu quero saber a sua opinião. Eles têm razão? Foi isso que faltou para o Flamengo? Foi a atenção? O Flamengo tinha
possibilidade de vencer o Bayern se jogasse de outra forma? Comente aqui a sua opinião, que ela é muito importante. E, é claro, te convido para se inscrever no canal, porque aqui eu trago informações dos principais times do Brasil. Ainda tem Palmeiras no Super Mundial, ainda tem Fluminense. E acabando tudo isso, tem a nossa realidade de sempre. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Eu sempre trago informações dos principais times do Brasil aqui, repercussão de derrota, de vitória, de transferência. Tem janela de transferência aí chegando, muita coisa boa para você acompanhar aqui no canal. Então se inscreve se você é amante de futebol e quer acompanhar tudo.